Olá, Susana, boa tarde. Olá. Queria agradecer-te a tua disponibilidade para estares aqui conosco, como psicóloga clínica do Centro de Saúde de Benfica, ajudar-nos a pensar um bocadinho sobre estes tempos conturbados que temos vivido e que estamos a viver e que se refletem em todos, não é? Nas crianças, nos jovens, nos adultos. Então, começando aqui um bocadinho pelas crianças, gostava que nos ajudasse aqui a situar comportamentos e sinais de alerta nas crianças dos 3 aos 6 e dos 6 aos 10, portanto correspondem às do jardim de infância e às do primeiro ciclo, assim, em termos de nível de ensino. Olha, eu agradeço também aqui a possibilidade de estar aqui um bocadinho convosco, a partilhar também esta experiência que tem sido também no centro de saúde, a nossa clínica que vamos fazendo diariamente, não é? E pronto, e aquilo que realmente sentimos é que todos vivemos aqui um tempo de exceção, não é? Que nos fez repensar muito o sentido da existência até, não é? E eu, que sou otimista, penso que poderemos até caminhar para modelos mais solidários dos que tínhamos, mas de facto tivemos todos que aprender a viver com a incerteza, não é? Que passou a estar realmente na ordem do dia e continua a estar, não é? E portanto isto tudo exigiu que nos reinventássemos e que tivéssemos que tomar até consciência da nossa vulnerabilidade, não é? Biológica, cultural e também a importância da vivência em relação e em comunidade. E no fundo, se nós pensarmos assim um bocadinho nas diferentes trajetórias e experiências das famílias, nós encontramos uma grande variabilidade, não é? Portanto, houve realmente famílias e crianças que passaram este período até de uma forma positiva, e houve outras que tiveram e sentiram muita dificuldade e viveram este período com muita dor, e sabemos que houve realmente aqui desigualdades que existiam e que se acentuaram neste período. E portanto eu, antes de falar assim da infância e deste primeiro período, dos 3 aos 6 anos, eu queria só falar aqui um bocadinho da questão da família, não é? Que na verdade nós sabemos que é o primeiro lugar, não é, da vida, onde das primeiras emoções, das primeiras trocas, das primeiras aprendizagens, não é? E portanto os laços que as crianças estabelecem com os adultos significativos vão lançar as bases para a organização psíquica, e nós sabemos que é de facto precocemente, não é, que estes aspectos se lançam. Portanto, nesta fase, pensando no desenvolvimento infantil neste período, é um desenvolvimento muito rápido, não é? É uma etapa muito importante, de facto, a vários níveis, é uma etapa com novas experiências, de novas aprendizagens, uma vontade grande de aprender tudo aquilo que rodeia a criança, não é? Mas eu destacaria, se calhar, 3 aspectos que me parecem aqui assim importantes, sobretudo neste período da pandemia. Uma tem a ver com as mudanças motoras, não é? Que são de facto nesta fase bastante importantes, não é? No fundo, com o aperfeiçoamento da coordenação motora, não é? Com o intenso desenvolvimento muscular, aumentado por esta atividade que se faz sentir nesta etapa, não é? As crianças quererem realizar de forma mais independente atividades cotidianas, não é? Que exigem movimentos mais complexos, cada vez mais precisos, o saltar, o correr, o jogar, o trepar, não é? E o confinamento durante tanto tempo pode ter comprometido, não é, o desenvolvimento a este nível, e pronto, e sabemos que se para algumas crianças brincar na sua casa era possível porque havia recursos para isso, quer uma disponibilidade da parte das famílias, quer a existência até de brinquedos, sabemos que outras terão vivido isto realmente com muito mais dificuldade, e portanto é de esperar, não é? Que no retorno destas crianças à escola, ao jardim de infância, que elas necessitem mesmo de dispensar muita energia para brincar com os seus pares, não é? E outra
outros aspectos, não é? Enfim, no desenvolvimento as coisas estão todas elas muito ligadas, não é? Portanto, o aspecto motor, as capacidades emocionais e sociais e as capacidades cognitivas, não é? Todas elas se interligam, e as capacidades sociais nesta fase são também francamente desenvolvidas, não é? E a questão da linguagem, que nesta fase se torna muito mais organizada, não é? Muito mais produtiva, portanto fica mais complexa a comunicação, mais perceptível, não é? Portanto as crianças passam a interagir com o mundo que as rodeia de uma maneira mais direta, mais compreensível, não é? E as máscaras, sabemos, cada vez temos mais dados sobre isto, não é? Que a utilização de máscaras veio dificultar para muitas crianças, não só a aquisição da linguagem, como o desenvolvimento de uma linguagem mais rica, mais alargada, e também, exatamente pela utilização das máscaras, a leitura da expressão facial, não é? Que informa muito as crianças, não é? Sobre os aspectos emocionais, afetivos da relação, e portanto isto eu acho que é também um aspecto a ter em conta, não é? E que naturalmente também interfere com as capacidades cognitivas, não é? Portanto, falando aqui destes três aspectos motores, socioafetivos e sociais, e também os aspectos cognitivos, que nesta fase, não é? É uma explosão de porquês e de grande criatividade, grande imaginação, não é? Mas, portanto, nós imaginamos, não é, que se houve crianças que tiveram a disponibilidade por parte dos seus cuidadores para acompanharem em casa, não é, todas estas necessidades, sabemos que outras ficaram muito mais entregues a si próprias, não é? E portanto isto pode ter no fundo também aqui provocado alguma desregulação, não é? E eventualmente até alguma regressão em alguns aspectos que já estariam em curso, não é? E que isto pode ter, digamos que, comprometido um bocadinho. No entanto, nós sabemos que o desenvolvimento infantil é flexível, não é? Também adapta-se às várias circunstâncias, há uma plasticidade, não é? Nestes processos, e que são sempre processos que têm sempre dificuldades, não é? Que são transitórias, não é? Mas que o que eu diria é que em relação àquilo que vale a pena nós termos em conta é sobretudo os sinais que se mantêm intensos e duradouros e que interferem na capacidade da criança fazer o seu dia-a-dia, não é? E portanto esses não são transitórios, esses é importante termos em conta. E eu se calhar destacava aqui assim 4 em relação a este período, que me pareceram talvez, e se calhar também decorrente da nossa atividade clínica, não é? Mas que uma criança que se mantém isolada, que mantém falta de interesse na interação com os outros, quer com os pares, não é? Quer também com o adulto, o educador, o auxiliar, não é? É com certeza um aspecto de forma continuada e persistente. Isto é importante perceber o que se passa, não é? Também a questão da angústia de separação, que é preciso também perceber, não é? A criança que não consegue interessar-se pelas atividades escolares, que manifesta grande inibição, que manifesta uma ansiedade excessiva, não é? Também de forma continuada, a falta de vitalidade motora, muitas vezes pode indicar aqui aspectos depressivos, que é importante também perceber, não é? E os atrasos na linguagem, que nós também temos percebido que também são de ter em conta. Em relação às crianças dos 6 aos 9 anos, não é? Digamos uma outra etapa, não é? De transição, portanto, do ensino pré-escolar para o ensino básico. Eu diria que se calhar talvez haja aqui mais fatores a ter em conta, mais sinais. De facto, uma criança, não é?
que manifestam um comportamento, isto é importante ter em conta que não é uma coisa transitória, é uma coisa que se mantém, que se perpetua, que se repete, não é? Uma criança agitada, não é? Que não consegue fazer as atividades, que não consegue estar sentada. Uma criança que que tem uma diminuição do desempenho escolar, ou que chega constantemente atrasada, ou que falta às aulas regularmente, que se mantém, que tem dificuldade em concentrar-se, que tem medo, uma preocupação excessiva. Atenta a isto também, aos sentimentos de tristeza de forma duradoura. Muitas crianças, o facto de estarem sossegadinhas, caladinhas, quietinhas, não significa necessariamente que estejam bem. O ficar facilmente irritado ou zangado, sem razão aparente, é também um aspecto a ter em conta. A agressividade contra si ou contra as outras crianças, ou até contra os adultos, não é? O cansaço, a falta de energia, falta de interesse pelas atividades habituais, são tudo aspectos que de alguma maneira podem aqui estar relacionados com aspectos enfim, da autoestima da criança, não é? Dos aspectos mais, enfim, do bem-estar, não é? Eu diria que talvez estes sejam aqueles que eu assinalaria, não é? Como sinais e comportamentos, não é? Alguns até se calhar facilmente observáveis, outros que se calhar exigem aqui algum esforço também para inferirmos, não é? Pensando um bocadinho no desenvolvimento das crianças, daquilo que conhecemos e daquilo que também conhecemos das famílias, tudo isto, não é? Em conjunto podem ser aspectos de facto a ter em conta. Muito obrigada, Susana, pelo teu contributo para a nossa partilha e reflexão e podermos aqui também encontrar caminhos para estarmos todos melhor na escola. Obrigada também.